O sucessor do Rei Demônio salva sua escola das forças do mal com a ajuda de seu harém. Ele é o único garoto do mundo com poderes mágicos e cria um harém com as garotas mais poderosas da escola. Kamito não é um garoto comum de 16 anos. Ele foi treinado como assassino desde muito jovem e foi criado entre cultistas demoníacos, que o viam como sucessor do antigo Rei Demônio. Kamito está viajando pela floresta em busca de uma garota chamada Claire. Ele a encontra de repente tomando banho em um lago. Ela fica furiosa com ele e ataca com seu chicote de chamas, que ele desvia todas as vezes. Ela acidentalmente acaba cortando a árvore atrás dela com o chicote, que começa a cair sobre ela, mas Kamito a empurra para longe, salvando-a. Depois que ela se veste, Kamito diz a ela que ela foi chamada de volta para a escola, ao que ela responde que precisa ir a um templo, onde quer fazer um contrato com um espírito. Espíritos são criaturas etéreas extremamente poderosas que se encasulam em armas para serem usadas por humanos poderosos dotados de habilidades mágicas. Ela atualmente tem o espírito de chamas, que está ligado a ela e existe através de seu chicote. Ela o leva a um templo, onde encontra uma espada presa em uma rocha. Ela se aproxima da espada e usa sua magia para tirá-la. Ela tenta forjar um contrato com ela, mas a espada rejeita e começa a atacá-la. Kamito a salva mais uma vez empurrando-a para fora do caminho, após o que ela invoca seu espírito de chamas para ajudar a domar a espada. Scarlet, o espírito de chamas, ataca a espada, mas depois de um tempo, a espada consegue esfaquear Scarlet, desabilitando-a e forçando-a a retornar para dentro de seu chicote. A espada então retorna para atacar Claire novamente, mas Kamito salta entre elas, recebendo o golpe na mão e tenta forjar um contrato com a espada ele mesmo. Para surpresa dele e de Claire, ele consegue vincular a espada a ele com sucesso. Claire afirma que é impossível para um homem comandar espíritos, mas Kamito sabe que houve apenas um usuário de espírito masculino na história, e ele foi o Rei Demônio que trouxe grande destruição ao mundo. Sem saber dessa conexão, Claire decide vinculá-lo e levá-lo de volta para a escola, pois ele agora é um usuário de espírito e deveria estar na escola. Ela planeja estabelecer um contrato com ele assim que ele chegar à escola, mas ele rapidamente foge e chega ao escritório do diretor. De repente, a cavaleira de cabelos azuis Elise, que é responsável por proteger a escola, abre o portão para ele e o ataca, pensando que ele é um intruso, mas ela se surpreende ao ver um garoto na escola porque apenas garotas deveriam usar espíritos. Ela acredita que ele é um intruso porque garotos não têm lugar na escola, mas a diretora parece conhecer Kamito e o convida para entrar. Ela se surpreende ao ver que ele fez um contrato com o espírito e decide transferi-lo como o único aluno transferido do sexo masculino para a sua escola. Ela então chama Elise e diz a ela para mostrá-lo ao redor da escola. Ela o mostra e diz a ele que ele deve dormir perto dos estábulos dos cavalos, no pequeno galpão. Ele é então avistado por Claire, que espera Elise ir embora e então o confronta sobre isso. Ela diz a ele para fazer um contrato com ela e se tornar seu servo porque ele roubou o espírito que ela estava tentando subjugar. Ele se recusa, mas quando ela o importuna, ele a prende contra a parede porque a única maneira de fazer um contrato com humanos é através de um beijo. Agora Claire é quem se recusa a fazer o contrato, e uma professora aparece bem a tempo de salvá-la do ataque do Kamito. Ele então vai para uma das aulas e se surpreende ao ver que a Claire também frequenta a mesma. Ele se apresenta e vai sentar no fundo, mas a Claire o impede e manda ele sentar com ela. Uma garota chamada Rinslet intervém e diz que o Kamito ia sentar do lado dela, então ela dá um tempo. Elas começam uma discussão verbal, mas são interrompidas por uma garota vestida de empregada chamada Carol, que tropeça e cai em cima do Kamito. O dia acaba de alguma forma e ele volta para o galpão para dormir um pouco, para lidar melhor com o que vem amanhã. Enquanto o Kamito está deitado na cama, ele pensa no motivo de ter vindo para a escola. Ele está aqui para participar do torneio chamado Blade Dance, onde usuários de espírito lutam uns contra os outros por glória e para ter seus desejos realizados pelo Rei dos Espíritos. Nesse momento, alguém bate na porta dele à noite e ele abre e encontra a Rinslet com comida para ele, já que ele não comeu nada ainda. Ele agradece a comida, mas a Rinslet quer colocá-lo em dívida com ela para que ele se torne o servo dela. O Kamito recusa e depois de perceber que ele não é um bobo, ela se contenta em ser amiga dele. Nesse momento, a Claire chega atrás dela com um monte de comida enlatada para o Kamito comer. As duas garotas começam uma briga verbal pelo único garoto da escola de novo e acabam invocando seus espíritos. O espírito da Rinslet é um lobo congelante, que ela usa para lutar contra o gato flamejante da Claire, ambos igualmente equilibrados. Durante a batalha, a Claire acidentalmente incendeia o galpão do Kamito, e quando a Rinslet tenta apagar com uma flecha de gelo, ela basicamente destrói o galpão inteiro. Enquanto a Rinslet tenta culpar totalmente a Claire por incendiar o galpão, a Elise chega com duas capangas, e ela diz para elas que receberão punição por usar espíritos para lutar dentro da propriedade da escola.
Antes de irem, as duas garotas que a acompanham começam a zombar das famílias da Hinslet e da Claire. Elas dizem que a Hinslet vem da família de um nobre de província, enquanto a Claire nem é nobre, mas sim a irmã mais nova de um traidor. Isso enfurece as duas, e elas desafiam a Elise e suas capangas para um duelo. A Elise aceita o duelo, tornando um 3 contra 3 incluindo o Camito. Como o Camito não tem para onde ir, ele pode ficar com a Claire e descobre que o quarto dela é uma bagunça, e ela usa seu gato flamejante como faxineiro. O Camito descobre que a Claire é uma grande fã da série 50 Tons, e também descobre que ela é uma pária social sem amigos. Ele fica preocupado porque ela precisa de pelo menos 5 membros na equipe dela se quiser participar do festival chamado Blade Dance, mas a Claire diz que ela ficará bem agora porque tem ele como servo. Ela então dá a ele um pouco de comida enlatada porque ela não sabe cozinhar e vai para o banheiro enquanto ele cozinha. O Camito de repente ouve a Claire gritar e ele vê que ela foi atacada por um espírito de água que ficou descontrolado. O Camito se livra do espírito e conforta a Claire, perguntando o que aconteceu com ela. Enquanto jantam, ela diz a ele que nunca viu um espírito ficar descontrolado sem provocação. Depois disso, o Camito pergunta por que ela queria um espírito mais forte quando já tem o Scarlet, e a Claire mostra a ele o brasão de sua família, e ele percebe toda a sua história. A família de Claire era de nobres poderosos até 4 anos atrás, quando sua irmã mais velha, Rubius, roubou o espírito de fogo mais poderoso e arruinou sua nação sozinha. Claire quer ficar mais forte para reencontrar a irmã e perguntar por que ela destruiu tudo. Enquanto vão para o duelo depois disso, Camito pensa que ele e Claire são parecidos porque ele também procura alguém que perdeu nos últimos 3 anos. Logo eles chegam a um portão etéreo que os levará ao mundo dos espíritos, onde duelarão contra Elise e sua equipe. Eles se teleportam para o mundo dos espíritos, e Claire explica que, mesmo que sofram danos graves aqui, não morrerão, mas Camito sabe que o recuo mental de lutar aqui ainda pode ser imenso. Claire garante a ele que pode lidar com isso, e ela quer derrotar Elise, ou não poderá lutar no torneio Blade Dance. Claire fala sobre Rain Ashbel, a campeã indiscutível do Rain Dance, que apareceria novamente este ano, e afirma que ela também ajudou a limpar a bagunça de sua irmã. É por isso que ela a adora. Enquanto continuam conversando, eles chegam à zona de batalha, onde Hinslet e sua empregada já os esperam. Logo após se encontrarem, eles são confrontados por Elise e suas amigas, que estavam esperando por eles. Elise declara que eles acabarão com essa batalha logo e invoca seu espírito, que é uma águia, para atacar Camito, que se esquiva. Ele invoca sua espada, mas ela encolheu porque ainda não o aceitou como seu mestre. Enquanto Camito é atacado pela águia novamente, uma das duas garotas o ataca com seu espírito de gelo, enquanto a outra o ataca com um martelo de rocha gigante. Antes que ela pudesse acertá-lo, Hinslet a atingiu com sua flecha congelante, removendo-a da batalha. Claire chicoteia e amarra a outra garota, e ela diz a Camito para ir em frente e lidar com Elise. Ele joga sua adaga nela, mas ela a rebate facilmente. Depois disso, ela transforma sua águia em uma lança, e Camito diz que ela está bonita. Elise não tem resposta para o malandro e o ataca. Camito se esquiva enquanto Claire e Hinslet atacam Elise, mas seus ataques se cancelam antes de machucá-la. Elise tenta atacar Camito novamente, mas ele diz a ela para parar e olhar para trás, pois um grande portal se abre de onde um demônio espiritual chega com uma jovem, que parece conhecer Camito bem. Camito e Elise discutem sobre quem deve enfrentar o poderoso espírito demoníaco, mas Claire diz a eles para recuarem porque ela quer lutar contra ele. Camito percebe que ela está planejando fazer um contrato com o espírito demoníaco e diz a ela que ela não é forte o suficiente, mas Claire não quer que essa chance rara seja desperdiçada. Apesar do protesto de Camito, ela corre até o espírito demoníaco e tenta derrubá-lo sozinha. Ela usa seu chicote flamejante e ataca o demônio várias vezes antes de jogar uma bola de fogo nele. Depois que a poeira baixa, ela vê que o demônio ainda está vivo e completamente bem. Claire está totalmente exausta agora, e o demônio a sopra com sua respiração sombria. Camito decide intervir e salvar Claire porque ele sabe que ninguém mais pode ajudá-la agora. Ele corre em direção a ela enquanto o demônio começa a se aproximar, mas antes que pudesse fazer isso, Scarlet, o espírito gato de fogo de Claire, aparece do nada e decide proteger sua mestra a qualquer custo. Ele ataca o demônio, atingindo-o e empurrando-o para o chão antes de carregar contra ele de cabeça. Claire diz a Scarlet para recuar, pois ela não é forte o suficiente para lidar com o demônio, mas Scarlet está determinada a proteger Claire e no processo é devorada inteira pelo demônio. Claire cai de joelhos e começa a chorar por seu pobre espírito, que era sua única amiga, e o demônio caminha em direção a ela novamente. Desta vez, Camito se move o mais rápido possível e finalmente manifesta todo o poder de seu espírito selvagem.
Ele invoca sua espada e corre em direção ao demônio, atacando-o com um único golpe, que é tão poderoso que corta o demônio em 2 pedaços, matando-o. Começa a chover enquanto ele corre em direção a Claire, e ela se agarra a ele, chorando. Ela pergunta por que ele não mostrou seus poderes antes para salvar Scarlet, antes de se amaldiçoar por ser tão fraca. De repente, Kamito sente tontura e desmaia porque usou muita energia. Ele acorda no dia seguinte em um quarto desconhecido e sente um volume em seu cobertor. Ele o remove para ver uma jovem nua enrolada lá dentro. Ele fica com medo de que seu nome acabe na lista de Epstein a esse ritmo, e então a garota acorda, chamando-o de mestre. Ele pergunta a ela sobre si mesma, e ela responde que é seu espírito contratado chamado EST. Nesse momento, Rinslet chega ao quarto dele e explica que assim que ele desmaiou, ela o colocou em sua cama extra. Ele agradece a ela e pergunta sobre Claire, ao que ela responde que ela ainda não saiu do quarto e está deprimida. Ele se despede e veste EST antes de sair. Ele descobre que, depois de ir para o mundo espiritual, ele parece ter perdido a capacidade de devolvê-la à forma de espada. Mas ESTR sente que ele está subconscientemente tentando não fortalecer seu contrato com ela. Ela pode sentir seu passado sombrio, e Kamito se desculpa com ela, mas ela não se importa. Ele então pergunta a ela por que um grande espírito como ela escolheu formar um contrato com ele quando ela rejeitou outras pessoas antes, e ela responde que sentiu que ele era como ela. De repente, Elise aparece e aponta sua espada para o pescoço de Kamito, ameaçando ligar para o FBI para ele. Mas Esther torce sua espada enquanto Kamito a apresenta como sua arma espiritual. Depois disso, ela diz a ele que as 2 garotas com ela estão na ala hospitalar e devem ficar bem. Mas quando ele pergunta sobre Claire, ela não tem ideia. Elise diz que ela pode ter ido a uma cerimônia de contrato militar para conseguir um novo espírito, e Kamito agradece a ela enquanto ela corre para encontrar Claire com ST. Ele sabe que para ganhar um espírito na cerimônia de contrato, Claire precisa vencer um concurso Blade Dance, mas como ela não tem espírito agora, ela perderá se lutar no Blade Dance. No entanto, ele não tem ideia de que Claire está determinada a ganhar um novo espírito a todo custo, e quando o espírito suspeito que se aproxima dela com uma oferta para se tornar poderosa, ela o aceita sem hesitação. Claire entra no torneio e luta contra um golem de cristal gigante. Ela tenta chicotear o golem, mas ele não sofre nenhum dano e, em vez disso, a derruba com seus socos poderosos. Ela se levanta, amaldiçoando sua fraqueza, e então ataca o golem com uma bola de fogo, mas um espírito espelho a reflete de volta para ela, e ela mal se esquiva. Claire está no chão, e seus oponentes a provocam, mandando ela desistir ou morrer. Eles também insultam a irmã mais velha dela, e Claire não pode deixar passar. Ela se levanta e decide usar o poder sombrio que a mulher misteriosa ofereceu, sem saber os riscos que vai correr. Assim que ela ativa esse poder, Tomito chega à cena e encontra uma aura escura irradiando do corpo de Claire, enquanto um gato de fogo demoníaco surge para lutar ao seu lado. A aura sombria se espalha e infecta todos os espíritos na área, enlouquecendo-os. Os espíritos enlouquecidos lutam entre si, e todos na plateia e na competição fogem do campo. Esther diz a Kamito que é obra de um espírito louco que rouba a sanidade de outros espíritos para que lutem até a morte. Claire está parada no meio do campo, aparentemente possuída, e Esther diz a Kamito que o Hellcat na frente de Claire é Scarlet, possuída por um demônio. Ela afirma que foi ressuscitada usando magia negra, e se não for libertada, o espírito deixará de existir. Kamito chama Esther para ajudar e a transforma em uma espada enquanto ele corre em direção a Claire. O Hellcat corre em direção a ele, mas ele o desvia e fica na frente de Claire, acordando-a. Ela fica horrorizada ao ver a destruição que suas escolhas causaram, mas apesar disso, está decidida a precisar de poder. Ela se lembra do passado terrível em que sua família sofreu por causa das ações de sua irmã e diz a Kamito que ele não entenderá como ela se sente. Kamito diz a ela que ela não está mais sozinha e que ele lutará ao lado dela, e ela fica sem palavras ao aceitar a ajuda dele. De repente, o Hellcat os ataca, e Kamito o para com sua espada. Ele a informa que Scarlet ainda está viva e está atualmente dentro do corpo do Hellcat, mas ela perdeu a cabeça e atacará qualquer um indiscriminadamente. Claire declara que é culpa dela que Scarlet esteja sofrendo, e ela usa sua magia de fogo para queimar a marca do contrato sombrio em sua mão, o que afeta o Hellcat. Kamito aproveita a situação atacando o Hellcat, matando-o e libertando Scarlet de dentro, que renasce como um gatinho. Claire fica aliviada por Scarlet ter voltado com ela, e Kamito pergunta onde ela fez um contrato com o espírito louco. Antes que ela possa responder, uma garota com asas negras aparece na frente de Kamito e pergunta se ele não gosta do presente dela. Kamito a reconhece como Roshia, que já foi seu espírito contratado, mas agora foi para o lado sombrio. Kamito não acredita que a está vendo novamente, mas Roshia diz a ele que eles terão seu reencontro outra hora, pois agora ela tem outro presente para ele.
Ela usa sua magia negra para possuir um espírito gigante armazenado na cápsula acima, enquanto Claire diz a Kamito que foi ela quem a forçou a fazer um contrato com a Scarlet ressuscitada. Cansado de assistir anime na tela do seu celular ou notebook? Bem, eu acabei de subir de nível na minha experiência de assistir anime de um monitor pequeno para uma tela épica de 130 polegadas com este incrível mini projetor Flix. É literalmente como ter um cinema pessoal com aplicativos integrados como YouTube, Crunchyroll, Netflix. É a realização do sonho de todo amante de anime. Então o que você está esperando? Clique no link abaixo para saber mais e use o código ANIME para obter 20% de desconto no seu primeiro pedido. De volta ao vídeo. A cápsula possuída pela magia negra cai no chão, e Kamito pergunta a Regia por que ela está fazendo isso. Ela responde que ele entenderá tudo em breve e então abre asas negras novamente enquanto voa para longe. Kamito pede para ela parar, mas é inútil, e ele fica pasmo porque sabe que é culpa dele que Roshia tenha se voltado para o lado sombrio. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Claire o puxa para a segurança porque o espírito gigante acordou e enlouqueceu. Eles se escondem em um beco onde Claire o interroga sobre a garota de preto, e Kamito responde que ela já foi seu espírito contratado. Ela fica chocada ao ouvir isso, mas diz a ele para parar de ser um M. Porque neste momento eles precisam parar o espírito gigante enlouquecido antes que ele destrua tudo em seu caminho. Ele ainda está muito melancólico, e Claire o beija para fazê-lo sair disso, e funciona melhor do que ela esperava. Claire invoca seu chicote novamente enquanto persegue o espírito corrompido que quebrou as paredes da arena. Ela sabe que é demais para Scarlet enfrentar o espírito quando ela acabou de reviver, então ela quer dar apoio a Kamito enquanto ele derruba o espírito grande. Eles correm em direção ao demônio, e Kamito usa sua espada para cortar seus tornozelos, fazendo-o perder o equilíbrio e cair de joelhos. O demônio tenta socá-lo, mas ele desvia e sobe até os olhos, esfaqueando-o. O demônio tenta acertá-lo novamente, mas Claire usa seu chicote para detê-lo, dando a Kamito a oportunidade de colocar toda a sua energia em um único ataque, cortando o demônio ao meio e matando-o. Kamito desmaia após gastar muita energia, e enquanto Claire cuida dele, ela pensa que seu estilo de luta é semelhante ao do lendário Blade Dancer, Ashbel. Logo depois disso, Kamito e Claire formam uma equipe para melhorar seu rank o suficiente para competir no próximo torneio Blade Dancer. Ambos são muito fortes, mas quase não têm trabalho em equipe, e também lhes faltam 3 membros para completar sua equipe. O professor os instrui a encontrar mais membros, mas como Claire está confiante de que eles podem vencer, eles entram em batalha contra outra equipe que tem muitos membros, mas cuja força individual é muito baixa. Isso os força a usar seu trabalho em equipe a seu favor, e os outros membros ganham tempo para uma de suas colegas de equipe, que tem que realizar uma dança ritualística para invocar seu espírito, que atrai todas as feras selvagens da área e as envia contra seus inimigos. Kamito e Claire não conseguem lidar com a horda de feras selvagens e perdem a batalha, e o professor lhes diz que ambos lutam como jogadores solo. Ela pede que completem uma equipe de 5 membros até o final do mês. Mais tarde, eles vão a um café para comer algo, onde encontram Rinslet, a quem Kamito convida para almoçar com eles. Claire protesta um pouco, mas depois concorda, e eles conversam sobre a competição Blade Dance. Tanto Claire quanto Rinslet dizem que não conseguem encontrar ninguém que possa igualá-las, recusando-se a pedir a outra para se juntar à sua equipe por orgulho. Kamito está cansado de sua estúpida guerra passivo-agressiva e sugere a Claire que eles deveriam deixar Rinslet se juntar à equipe deles porque ela é forte e solitária. Claire protesta, dizendo que ela nem consegue manter o trabalho em equipe, mas como Kamito a importuna, ela concorda em convidá-la. No entanto, Rinslet diz que ela é bem-vinda para se juntar à sua equipe em vez disso, e as duas garotas orgulhosas estão em um impasse quando Elise se aproxima de Kamito e o convida para se juntar à sua equipe. Kamito se sente tentado a se juntar ao time dela porque ela é forte, e estar com ela lhe dá mais chances de entrar no torneio, mas ele recusa por causa de Claire, pois sente que ela não aguentaria o choque de ser deixada sozinha por ele. Enquanto Claire agradece a Kamito por ficar com ela, Elise o informa que a diretora o chamou. Ele vai encontrá-la, e ela o provoca por ter perdido a batalha contra um time tão fraco e diz que nem acredita que ele seja a mesma pessoa que era conhecida como o dançarino de lâminas mais forte 3 anos atrás. Kamito fica irritado e pergunta se ela o chamou ali só porque queria esfregar sal em suas feridas, mas a diretora então diz que quer que ele conheça alguém. Ao sinal dela, uma garota da idade dele entra na sala, alegando ser uma estudante transferida e uma princesa de um reino vizinho. Ela está bastante curiosa sobre Kamito, já que ele é um usuário de espírito masculino e diz que seu nome é Faena. Enquanto Faena olha para Kamito, ela espera que ele perceba que eles se conheceram há alguns anos, quando ela estava vagando pela floresta e uma árvore demoníaca a atacou. Faena estava no limite então, pois falhou em invocar seu espírito para lutar contra o demônio. Mas então Kamito apareceu do nada e resolveu o problema rapidamente.
No entanto, ao ver a lâmina escura que ele estava usando, Faena o acusou de ser um ladrão, pois aquela era a arma de Hen Ashbel, o maior dançarino de lâminas. Kamito ficou nervoso e perguntou ao seu espírito contratado, Roshia, o que ele deveria fazer, mas ela se recusou a dar sugestões agora que ele foi pego. Então ele não teve escolha a não ser revelar relutantemente que ele é um crossdresser e participa do torneio como Hen. Faena ficou inicialmente chocada ao saber disso, mas vendo que Kamito era realmente gentil e simples, ela decidiu manter seu segredo do mundo. Ele a levou de volta para a academia, onde ela o agradeceu e pediu seu nome verdadeiro. Ele concordou e se apresentou a ela, e eles prometeram se encontrar novamente. Essa é toda a razão pela qual Faena está na academia, e ela está chateada por ele não a reconhecer. Kamito se ajoelha diante da princesa, que lhe diz que não há necessidade disso porque ela não é mais realeza. Ela diz que 4 anos atrás, depois que a irmã de Claire, Rubia, irritou o Rei Espírito do Fogo e fugiu, o parlamento tentou nomeá-la como a próxima grande sacerdotisa para servir ao Rei Espírito no lugar de Rubia. No entanto, Fina recusou a nomeação e, em vez disso, escolheu sair da rede após renunciar como membro da família real. Kamito já ouviu essa história, mas ele não sabe por que Faena recusou o papel importante de ser a grande sacerdotisa. A diretora então diz a Kamito que seu trabalho é agir como guarda-costas da princesa. Ela afirma que é uma missão de rank S, perigosa, mas igualmente recompensadora, e se ele e sua equipe a completarem, eles terão um impulso em seu ranking de equipe. Kamito se interessa e pede os detalhes do trabalho. A diretora diz que ele precisa escoltar a princesa em uma visita a uma cidade mineira abandonada, pois recentemente muitos terremotos estranhos têm ocorrido lá. Ele pergunta qual a necessidade de guarda-costas se eles estão apenas investigando fenômenos naturais, e o professor aparece para informá-lo que há um espírito de nível militar lá que é poderoso o suficiente para destruir uma cidade em um dia. O espírito na cidade estava selado, mas se os terremotos estão sendo causados porque o selo está prestes a se romper, Faena terá que realizar um ritual para selá-lo novamente. Depois de ouvir tudo, Kamito diz que precisa conversar com Claire antes de dar uma resposta, e Faena fica apreensiva ao ouvir o nome da irmã mais nova de Rubia. Kamito e Faena saem do escritório, e ele pergunta a ela se ela está bem com ele sendo seu guarda-costas. Faena diz que o solicitou especificamente e começa a flertar agressivamente com ele, chegando a revelar que sabe que ele é Hen Ashbel. Ela espera que ele se lembre dela, mas é inútil. Nesse momento, Claire entra e ela está prestes a atacar Kamito novamente quando nota Faena. Kamito leva Faena para o quarto de Claire, e ela não fica feliz por ter recebido as mesmas acomodações que ela. Além disso, Kamito toma o lado de Fina porque ela sutilmente ameaça expor seu fetiche de crossdressing para Claire. Claire fica chateada ao ouvir isso e reclama que o quarto ficará muito apertado se a princesa ficar com elas. Kamator plays que ele deixará o quarto para elas para que possam tê-lo para si, mas Claire não quer que ele fique longe dela, especialmente porque ela sabe como as garotas são atraídas por seu riz. Fina fica com ciúmes ao ver o quão próximas elas estão e pergunta a Claire sobre seu relacionamento com Kamido. Ela responde que ele é seu servo, e eles até se beijaram para selar o acordo. Isso enfurece Faena, que desafia Claire para um duelo pelos direitos sobre Kamido. Ela diz que se vencer, pode ficar com o quarto e Kamito para si e fazer o que quiser com ele. Claire aceita o desafio e invoca seu chicote, mas Fina não quer lutar com ela porque tem outros planos em mente. Ela desafia para um concurso de culinária e Kamito não tem tanta certeza sobre julgar. Claire apresenta aos jurados um prato cheio de carvão e Fina cozinha uma sopa feita puramente de pimentas vermelhas, e desnecessário dizer, ambas perdem. Mais tarde, à noite, enquanto Kamito está tomando banho, ele é interrompido por ST, que o informa que pessoas estão brigando lá fora. Claire e Kamito correm para fora imediatamente e chegam a tempo de salvar Elise, que está sendo atacada por um misterioso usuário de espírito masculino que pode comandar 2 espíritos. O atacante parece reconhecer Kamito e zomba de sua fraqueza, dizendo que não seria justo matá-lo quando ele é tão fraco. Ele revela que já tem o que veio buscar, e Elise informa a Kamito que ele roubou alguns documentos secretos da biblioteca. Claire ataca o homem misterioso e depois o persegue junto com Kamito. Ela tenta atacá-lo usando seu chicote flamejante, mas ele desvia de todos eles e eventualmente consegue escapar depois que ela bloqueia seu caminho, derrubando uma árvore. Kamito vai atrás do homem e é atacado por ele, que afirma que ainda tem algumas habilidades apesar de ter caído de seu poder original. Ele invoca um terceiro espírito e diz ao atordoado Kamido que o Senhor Demônio poderia invocar 72 espíritos. Então isso não é nada para ele, pois ele é o autoproclamado sucessor do Senhor Demônio. O atacante se apresenta como Gel enquanto cruza espadas com Kamido. Claire preparou um ataque nesse meio tempo,
e ela diz a Kamido para desviar antes de jogar bolas de fogo em gel, que comanda um quarto espírito para se proteger e sopra Claire para longe. Kamido se preocupa com ela, mas então Gil coloca sua espada em sua garganta, dizendo que ele vai morrer agora, mas é interrompido por Faena, que joga um cristal mágico nele para detê-lo. O Gil corta o cristal, mas fica cego pela luz, e a Faena declara que não vai deixar ninguém machucar o Kamido, mesmo tremendo de medo. O Gil fica puto com ela e ataca com sua lança do elemento luz, e a Faena, apavorada, não consegue se mover, lembrando de um incidente traumático do passado. O Kamido corre na frente dela no último segundo e deflete o ataque, mas também é atingido e cai de joelhos. O Gil o provoca, dizendo que ele realmente caiu se está tentando salvar gente inútil, mas foge quando mais reforços da escola chegam. A Claire verifica o Kamido e pergunta quem era o homem. Ele não tem ideia, mas de repente, eles se viram e descobrem que a Fina desmaiou. Em seus sonhos, a Fina vê a época em que serviu ao lado da Rubia, a irmã mais velha da Claire, que era a grande sacerdotisa do Rei Espírito do Fogo. Um dia, a Rubia decidiu roubar o espírito de fogo mais forte e botou fogo no templo, enquanto a Faena era a única que estava em seu caminho. Ela invocou seu espírito, um cavaleiro poderoso, mas bastou um ataque da Rubia para destruir seu espírito e a marca do contrato delas. A Fiana acorda suando frio com o fim do sonho, e logo, o Kamido a visita. Ela pergunta sobre o ombro dele, e ele diz que não foi nada sério porque a Claire chamou um remédio rapidinho. A Fiana pede desculpas por ser tão fraca e ele ter se machucado protegendo-a, mas ele agradece por ela ter salvado ele antes disso. O Kamido senta na cama dela e diz que os cavaleiros ainda estão procurando o culpado, mas foi decidido que a investigação vai seguir na cidade de mineração. Ele afirma que eles precisam falar sobre algo importante antes disso, mas aí a Claire chega na sala e exige que o Kamido explique o que está acontecendo. Ela invoca seu chicote de fogo para punir o Kamido, mas ele simplesmente pega a Faena, pula pela janela e vai para a floresta para conversar em particular. A Faena tenta seduzir o Kamido, mas ele não vai se distrair e pergunta como ela sabe que ele é o Reinhardt. Ela suspira que ele nem tem pistas de ter se encontrado com ela antes e dá a primeira dica, dizendo que eles se encontraram uma vez numa floresta. O Kamido não lembra de nada disso, então ela dá outra dica que é Blade Dance e ele interpreta que ela foi uma de suas oponentes. No entanto, quando a Faena dá a dica final e levanta o cabelo como rabos de cavalo, ele percebe que ela é a garota que ele salvou na floresta. Ele fica chocado, dizendo que ela mudou muito, e a Fiona fica desanimada que ele não cumpriu a promessa que fez a ela naquela época. Ela o perdoa por não ter ido encontrá-la, e então revela que veio para a escola porque ouviu um boato sobre ele de que um usuário de espírito homem parou um espírito gigante sozinho. Ela confessa que sempre planejou chantageá-lo sobre o segredo dele para que ele se juntasse à equipe dela, porque se ela se juntasse à equipe do Ren Ashbel, ela conseguiria vencer o torneio Blade Dance. Ela afirma que se vencer o torneio, recuperará sua honra e sua posição, e todas as pessoas que a chamaram de princesa inútil saberão que ela ainda é digna. A Fion pergunta ao Kamido se ele não está bravo que ela tentou usá-lo, e ele responde que a diretora sempre tenta usá-lo, e a Claire também o trata como um servo, então ele não vê problema em mais uma garota. Nesse exato momento, Elise e seu grupo as avistam, e ela fica furiosa que o Kamido está no encontro com uma garota nova. Para piorar, a Fiona começa a dizer que estavam filmando para o OnlyFans dela, e a Elise decide prender o Kamido. As comparsas dela seguram, dizendo que é contra as regras, mas então o Kamido pergunta o que ela estava fazendo na floresta tão cedo. A Elise responde que estão procurando o agressor de outro dia para prendê-lo e recuperar os documentos roubados. Ela amaldiçoa o Gel, dizendo que por causa dele o nome da sua ordem de cavaleiros foi manchado, e ela vai fazê-lo pagar a qualquer custo. O Kamido sugere que ela se junte à equipe dele porque eles também estão indo para a cidade de mineração, mas a Elise quer que a ordem dos cavaleiros dela resolva as coisas sozinhas. No dia seguinte, o Kamido e seu grupo estão prontos para partir em missão, e a Rinslet se juntou a eles também, bajulando a Claire. Eles andam a cavalo, e a Faena vai com Kamido porque ela não sabe andar a cavalo, deixando as outras duas com ciúmes. Logo eles chegam à cidade de mineração abandonada e começam a explorá-la. A Faena avista um altar e descobre que alguém cozinhou ali. Ela acredita que quem quer que tenha sido fez um ritual para desatar o selo no espírito de grau militar especial. No entanto, ela acha que o ritual não deu certo porque o selo era bem complexo. Nesse momento, eles ouvem explosões altas vindas do fundo da caverna que a abalam, e o grupo corre para dentro, onde a Elise está enfrentando o Gel novamente. Ele já derrotou as comparsas dela, e o ataca, ele desvia facilmente e depois a provoca por ser fraca demais. Ela usa seu ataque mais poderoso nele,
mas ele simplesmente usa um espírito espelho e reflete o ataque nela. Ele está prestes a acabar com a Elise derrotada quando o Kamito e seu grupo chegam correndo para salvá-la. O Kamito avança contra o Gio, que usa um feitiço de fumaça venenosa para decapitar seus inimigos enquanto se protege com uma barreira de vento. A Elise também é afetada pelo veneno, mas ela se levanta e ataca o Gio, finalmente acertando-o. Ele fica furioso e invoca sua espada para atacá-la, mas a Claire joga uma bola de fogo nele, e usando isso como cobertura, o Kamito avança para dar um golpe. O Gel desvia do ataque dele, e então diz ao Kamito para não estragar a diversão porque ele planeja matar a garota agora. O Kamito diz que não vai permitir que ele machuque seus amigos, e a Claire e os outros vêm para apoiá-lo. Enquanto a Faina cuida da Elise, a Claire e a Rinslet dão apoio ao Kamito. O Gel desafia para um duelo de espadas, e o Kamito diz que a espada de terceira categoria dele não se compara à EST. Eles se chocam, e o Kamito pergunta ao Gel qual é o objetivo dele. Ele responde que quer derrotá-lo e provar a todos que ele é o verdadeiro sucessor do Senhor dos Demônios. O Kamito diz para ele sair das ilusões dele, e com um golpe poderoso, ele estilhaça a espada do Gel. No entanto, o Gel tem mais de onde veio. Depois que sua segunda espada é estilhaçada, ele invoca uma terceira e coloca o Kamito na beira. A Claire segura a mão dele com seu chicote para apoiar o Kamito, mas ele a ataca usando uma chuva de balas de gelo, e o ataque de fogo dela não é suficiente para se defender disso. O Kamito se distrai ao ver a Claire se machucar, e o Gel o ataca novamente, perguntando se o lendário Rain Ash Bell caiu tão baixo. De repente, a Rinslet o ataca com suas flechas de gelo, e o Kamito salta bem a tempo. No entanto, o Gel se protegeu usando um espírito de terra, e então o usa para atacar a Rinslet e prendê-la na parede. O Kamito fica furioso e ataca o Gel novamente, mas assim que ele atravessa o escudo de rocha, sua espada encolhe porque ele ficou sem poder. O Gel ri dele, dizendo que ele não é mais o usuário de espírito mais forte, não porque ficou fora de circulação por 3 anos, mas por causa de sua compaixão. Ele salta, invoca sua lança de luz e arremessa contra a Faena e a Elise. O Kamito percebe, e ele entra na frente da lança e tenta bloqueá-la com sua espada curta. O Kamito cai após receber dano, e enquanto a Faena corre para ajudá-lo, ela descobre que todos os outros já foram derrotados. Quando o Kamito volta, o Dio se aproxima dele, dizendo que ele ficou muito mais fraco agora que se preocupa com o bem-estar de seus amigos pelas costas. O Kamito diz para a Faena se afastar, pois a luta dele ainda não acabou, mas o Dio diz que logo acabará. Ele declara que agora usará um de seus espíritos mais fortes que obteve da Regia, e o Kamito fica pasmo. No entanto, antes que possam lutar, a Faena interrompe a conversa deles e manda o Gil calar a boca. Ela declara que vai detê-lo e levá-lo à justiça em nome da família real, e reúne seu poder enquanto traz uma pedra de sangue, que é um cristal mágico contendo uma quantidade imensa de poder. O Gil a ataca antes que ela possa completar seu ataque, mas é tarde demais. E a Faena libera o poder da pedra de sangue contra ele. A explosão de seu ataque causa um grande dano ao redor, e enquanto o Kamito procura seus amigos na fumaça e nos escombros, a Claire diz que o Gil provavelmente escapou vivo. O Kamito então pergunta a Fiana o que ela usou antes, e ela diz que foi um tesouro real chamado Pedra de Sangue, que tem o poder de selar temporariamente o poder de espíritos de alto nível. Ela fica triste ao afirmar que estava guardando a Pedra de Sangue como seu trunfo durante o torneio Blade Dance, mas o Kamito quer saber por que ela tem que depender disso. A Fina suspira ao perceber que não pode mais esconder a verdade de seus amigos e explica que, após o terrível incidente com a Rúbia, ela perdeu seu espírito contratado. Por causa disso, ela foi expulsa de sua família e perdeu o poder de se tornar a próxima grande sacerdotisa. Ela admite ter trapaceado no teste de admissão para a escola porque usou pedras mágicas para fazer parecer que estava controlando espíritos. A Claire pergunta por que ela iria tão longe, e a Faena responde que queria ficar com o Kamido. Essa foi apenas uma das razões, e a principal razão foi que ela queria vencer o Blade Dance e ter seu desejo concedido. A Claire diz a ela que se ela quer vencer, deveria ter ido com outra equipe porque elas são bottom feeders agora, mas a Faena afirma que só elas aceitariam alguém como ela. Depois disso, ela pergunta ao Kamido e a Claire o que elas planejam fazer com ela agora, porque ela duvida que elas realmente a aceitarão em sua equipe agora. Elas a aceitam em sua equipe, dizendo que ela já salvou suas vidas algumas vezes, mas enquanto as duas garotas discutem-se sobre o Kamito, a caverna começa a tremer. O Kamito se pergunta se o espírito especial selado ali começou a romper o selo, mas a Faena está confiante de que o Gio não conseguirá quebrar o selo tão facilmente. A Claire acredita que os documentos que ele roubou da escola o ajudarão, mas então a Elise responde que o documento está em código, e ele não conseguirá decifrá-lo.
Ela então diz ao Camido que ela ainda não se recuperou do veneno e não pode contribuir para a luta, e a Rinslet diz o mesmo. O Camido percebe que apenas ele, Claire e Faena podem lutar, e eles devem impedir que o espírito seja liberado. A Faena garante a eles que se conseguirem chegar ao selo a tempo, ela realizará o ritual de dança espiritual para garantir o reforço do selo. A Esther diz ao Camido que ela pode sentir a localização do selo e pede para ele fazer carinho na cabeça dela e elogiá-la. O Camido faz isso, mas então o chão começa a tremer novamente, e ele percebe que não podem mais perder tempo. Por outro lado, o Gel ferido chega a Regia, que diz a ele que o Camido e os outros estão indo em direção ao selo. Ele quer que ela o leve até lá para que ele possa acabar com o Camido, mas a Regia o adverte contra isso, dizendo que o Camido é o verdadeiro sucessor do Senhor dos Demônios, e ele não pode vencê-lo. O Gil fica furioso e ameaça subjugar a Regia, mas ela simplesmente desaparece. Enquanto isso, o Camido se sente mal enquanto viaja para o selo, e a Claire reclama que a ST está demorando muito para guiá-los. O Camido diz a ela para parar de implicar com a ST porque ela foi selada por 1000 anos e não se lembrará do caminho com precisão. Logo eles chegam ao santuário, onde o espírito especial está selado. Eles veem uma porta gigante com as marcas de diferentes reis espirituais, com uma delas riscada. A Esther usa seu poder para destrancar a porta, que os leva a uma sala contendo um cristal mágico gigante selado por correntes mágicas. O Camito elogia a Esther novamente, deixando as outras duas garotas com ciúmes. A Fina diz que agora ela pode realizar a dança espiritual aqui, mas antes disso, ela precisa se purificar, e a Claire se junta, dizendo que tomar banho na água mágica também reabastecerá seus poderes. Eles mandam o Camido para fora para guardar a porta enquanto elas tomam um banho. Enquanto ele fica do lado de fora, ele fica pensando no Gel e por que ele continua achando que é o próximo Senhor dos Demônios. Nesse momento, ele sente sua presença e comanda a SST para se transformar em espada novamente, bem na hora que o Gil faz sua entrada. Enquanto eles se enfrentam, a Claire e a Faena se preocupam com o Camito. A Claire fica dividida entre ficar para proteger a Faena e ajudar o Camito, mas a Faena diz a ela que não precisa de proteção de ninguém. Lá fora, o Camito domina o Gil e estilhaça sua espada antes de prendê-lo no chão. No entanto, antes que ele possa dar o golpe final, ele percebe o Gil ativando outro espírito, então ele recua. Ele agora percebeu que o Gel foi treinado na mesma academia que ele para se tornar o novo Senhor dos Demônios. O Gel declara orgulhosamente que foi o primeiro sujeito de teste bem-sucedido que pôde dominar mais de um espírito, como o Senhor dos Demônios, mas o Camito diz para ele parar de blefar. Ele decifrou que o Gel não contratou os espíritos, mas sim, ele os selou para uso único. O Camito chama de perdedor, acrescentando que ele não pode ser um Senhor dos Demônios se ele nem é um verdadeiro usuário de espírito. O Gel fica com raiva e avança contra ele, jurando que provará sua força derrotando-o. O Camito desvia do ataque dele e depois o chuta no rosto. O Gel revida usando um espírito de fogo contra ele, mas o Camito o derrota também. No entanto, quando o Gel usa uma pedra de magia negra para corromper a ST, o Camito baixa a guarda, dando ao Gel uma chance de atacá-lo. Ao esfaquear o Camito, ele afirma que como ele não pode tratar seus espíritos como ferramentas, ele é fraco demais para ser o Senhor dos Demônios. O Camito cai de joelhos ao perceber que o Gel estava usando os espíritos de alto nível selados em pedras. Ele o insulta, mas o Gel não se importa neste momento porque tem certeza de sua vitória e declara que pegará a espada espiritual do Camito depois que ele estiver morto. Mas o Camito diz que ele não está lutando só contra ele, mas contra a equipe dele e de repente a Claire agarra o braço do Gel com um chicote. Ele zomba do ataque inútil dela, mas depois agradece por ela ter aberto a porta da sala de selamento para ele. Porém, ele então vê a Fiona ali e fica chocado quando ela começa a fazer uma dança espiritual. Como resultado da dança dela, os espíritos selados no corpo do Gil começam a enlouquecer, e ele sofre com uma dor imensa. Ele tenta atacar a Faena, mas a Claire chicoteia os ataques fracos dele para longe porque agora ele não consegue mais controlar direito os espíritos. O Gil cai de joelhos bem quando a Faena termina a dança dela, mas antes que o Camito possa interrogá-lo, a Richia aparece. O Camito pergunta se ela é a mente por trás de tudo isso, e ela afirma, dizendo que o parceiro dela quer libertar o espírito especial selado aqui. Ele pergunta sobre o parceiro que ela está falando, e a Roxia responde que ele ainda não está desperto o suficiente para saber sobre ela. Depois disso, ela volta a atenção para o Gil, que exige que ela empreste o poder dele para que ele possa matar o Camido. Ela ri dele, dizendo que ele não pode derrotar o Camido agora, mas sente que pode ajudar a despertar o poder dele como o verdadeiro Senhor Demônio se lutar contra ele. A Roxia se transforma em uma espada e vai até o Gil, partindo o coração do Camido. Ele fica furioso e avança contra ele, mas o Gil lança um ataque de trovão negro contra a Faena. O Camido se sacrifica para salvá-la porque ele não quer perdê-la, e a Faena fica triste. Ela percebe que precisa protegê-lo desta vez, e decide apostar tudo em invocar seu espírito contratado, que ela não conseguia chamar há muito tempo.
Para proteger o Kamido, a quem ela ama com todo o coração, a Faena consegue manifestar seu cavaleiro espiritual, e o gel se borra todo ao vê-lo. Ele ainda ataca com um trovão negro, mas o cavaleiro bloqueia. O gel está no limite, e então o Kamido avança contra ele, jurando ficar mais forte do que em seu auge para proteger todos os seus amigos, corta o gel, derrubando-o. Alguns dias depois, o Kamito acorda em seu quarto e começa a se perguntar o que a Regia está aprontando quando sente um volume em seu cobertor. Ele levanta, esperando encontrar a Est, mas em vez disso encontra a Faena ali, que afirma estar dando a ele parte de seu poder espiritual para ajudá-lo a se recuperar. O Kamito agradece e então pergunta se ela não precisa voltar para a família dela agora que pode usar seu espírito novamente. A Faena diz que não está com pressa e então beija o Kamido, bem na hora que a Claire chega no quarto. Ela fica furiosa por eles estarem se aproximando e começa a brigar com a Faena. Logo depois disso, o Kamido e sua equipe têm uma partida contra outra equipe. Eles veem 3 garotas na frente deles e especulam que as outras 2 devem estar escondidas na floresta para um ataque de emboscada. A Claire se lembra das 2 garotas com quem lutou antes pela vitória do contrato de invocação e se sente obrigada a terminar seus assuntos inacabados. Ela pede para o Kamito e a Faena deixarem essas garotas com ela e pede para eles irem para a floresta. Ela cria uma enorme muralha de fogo entre ela e os inimigos, e o Kamito a usa para correr para a floresta, onde é atacado por uma garota usando uma harpa. Ela envia algumas lâminas sônicas no estilo Kung Fu para cortá-lo, e o Kamito as desvia todas, mas é atingido quando elas são devolvidas pelo espírito tipo espelho atrás dele. O Kamito fica encurralado pelas garotas, que acham que se mantiverem distância dele, ele não conseguirá atacá-las. Porém, o Kamito transforma sua espada em uma adaga, desvia do ataque combinado da garota, e então joga sua adaga na que tem a harpa. Ela é nocauteada e sua parceira foge com medo, mas o Kamito rapidamente a derrota também. Ele volta rapidamente para Claire, que está prestes a derrotar a última de seus oponentes. Sua magia de fogo é inútil contra o Golem de cristal, mas enquanto a Faena aumenta seu poder com a dança espiritual, ela consegue derrotar o Golem usando seu chicote. Claire e Kamito celebram a vitória, mas então se viram e veem que Faena foi emboscada por um espírito de água. Claire tenta atacá-lo, mas seus ataques do tipo fogo se mostram inúteis contra ele. O espírito de água ataca, e mesmo que Kamito salve Claire, ela o ataca, chamando-o de pervertido. Enquanto isso, Faena está trabalhando para invocar seu cavaleiro espiritual, e ela derrota o espírito de água apenas fazendo-o aparecer. Com isso, a garota que invocou o espírito de água aparece e aceita a derrota. Mais tarde, Claire exclama que agora eles venceram 3 batalhas seguidas, e estão classificados como a terceira equipe mais forte da escola no momento. Logo acima delas está Elise e sua equipe, mas como 2 de seus membros ainda estão feridos, eles podem ser rebaixados em breve. Ela afirma que se isso acontecer, eles se tornarão a segunda melhor equipe e ganharão o direito de entrar no torneio Blade Dance. Enquanto conversam, as garotas que eles derrotaram mais cedo chegam para provocar Claire e sua irmã. Claire está prestes a partir para a briga, mas seus amigos a seguram porque se tornar violento fora dos duelos pode bani-los do Blade Dance. As garotas não param e continuam insultando a família de Claire, mas então Rinslet aparece ali e chama as garotas de porcas sem cultura por arrumar briga com uma garota indefesa. Elas ficam furiosas e ativam sua magia espiritual, mas Rinslet é muito mais rápida que elas e aponta sua flecha para elas, fazendo-as fugir com medo. Claire agradece, e então Rinslet diz que ouviu que elas venceram a batalha hoje, então quer que elas as tratem em um bom restaurante. Claire e Fina se recusam a deixá-la pagar sem motivo, mas então sua empregada aparece e esclarece que Rinslet só quer comer com elas. Elas aceitam o convite ao ouvirem isso e decidem se encontrar mais tarde. Enquanto isso, Kamito assiste a sua aula e descobre que Elise também está lá. Ele se aproxima dela, mas seu treinamento noturno entra em ação, e ela quase o apunhala por se aproximar por trás. Elise diz a ele que está lutando com seus estudos por causa de seus deveres noturnos, e ele se senta ao lado dela. Ela então se desculpa com ele por todas as vezes que o atacou sem provocação, e Kamito não se importa porque ela também o ajudou muito. Depois disso, ela fica ocupada memorizando o livro inteiro, e Kamito decide ajudá-la compartilhando suas anotações. Elise fica grata por isso, e ela nervosamente pergunta se ele está livre depois da escola porque quer que ele a ensine mais. Kamito diz que eles podem se encontrar à noite, e Elise fica feliz. Logo, o professor chega e começa a ensiná-lo sobre selos amaldiçoados que podem extrair a força-poderes dos espíritos aprisionados dentro deles. Elise diz a Kamito que sua ordem de cavaleiros obteve informações sobre um grupo de pessoas que se infiltraram na escola e estão tentando vender os selos amaldiçoados para os alunos antes do torneio Blade Dance. Depois disso, Kamito e seus amigos saem para almoçar e percebem que a academia já está se preparando para o torneio da Dança das Lâminas. Enquanto outras garotas disputam sua atenção, Kamito nota Claire olhando vitrines de colares. Assim que ele se aproxima, ela se afasta,
Mas então Rinslet conta que o aniversário de Claire está chegando. Kamito a elogia, dizendo que, apesar de seu orgulho, ela se importa muito com Claire. Ele então nota o pingente com o design de gato que Claire estava olhando e decide presenteá-la. Depois disso, eles se sentam para comer, e SST importuna Kamito para comprar o sorvete mais caro para ela, e ele não pode recusar. Outras garotas ficam com ciúmes, e Claire começa a discutir com Kamito sobre mimar seu espírito. Mais tarde, naquela noite, Kamito espera Elise na fonte para poder dar aula a ela, e ela corre até ele visivelmente exausta e pede desculpas por se atrasar. Kamito não se importa e então pergunta se ela estava na cidade da academia mais cedo porque ele a viu enquanto almoçava. Ela responde que estava fazendo compras, e então Kamito diz que eles deveriam ir para a biblioteca porque já estão atrasados. Elise o impede, dizendo que quer estudar no quarto dela e o convida para ir lá. Enquanto ela vai trocar de roupa, Kamito se senta e examina o quarto dela, que ele acha mais feminino do que esperava. Ele olha um tablet mágico na mesa que está cheio de fotos dele como Ren Ashbel, e Kamito se sente estranho ao ver isso. Ele quer proteger seu segredo de uma fã como Elise a todo custo, ou ela ficará devastada. Ele também vê a foto da Elise com a irmã mais velha no tablet e sente que já a viu antes. Nesse momento, Elise chega vestida de empregada. Kamito fica chocado e pergunta o que ela está pensando, e ela responde timidamente que quer fazer cosplay da sua empregada pessoal. Ela tem consciência disso, mas ainda quer fazer isso pelo Kamito para poder agradecer por todas as vezes que ele ajudou e aos cavaleiros. Ela ouviu de uma amiga que a maioria dos homens tem fetiche por empregadas, e ela quis se oferecer ao Kamito de uniforme de empregada. Ele suspira, dizendo que não gosta de empregadas, e Elise entra em pânico, temendo que ele queira que ela use algo mais revelador. Ela aponta a espada para o pescoço dele até ele mudar de preferência, e então ela serve a ele uma comida que preparou. Kamito gosta e elogia Elise, dizendo que ela é material de esposa, e ela fica muito envergonhada com isso. Em seguida, ela tenta alimentar Kamito com as mãos e depois de um pouco de resistência, ele cede e se deixa mimar. Mais tarde à noite, Elise e Kamito voltam para o jardim, onde ela diz a ele que esta é a primeira e última vez que ele visita o quarto dela, porque em breve a colega de quarto dela voltará, e ela não permitirá que nenhum garoto chegue perto dela. Kamito pergunta brincando quão perigosa é a colega de quarto dela, e Elise fala sobre Val, sua irmã mais velha e a usuária de espíritos mais forte da escola. Ela diz que Val foi adotada porque era muito forte, mas como perdeu para Ren Ashbel na primeira rodada do torneio Blade Dance há 3 anos, sua posição na família piorou. Depois disso, Elise pede para Kamito se juntar aos cavaleiros porque, após um incidente recente, eles perderam uma boa parte de sua força de combate. Ela promete que ele será bem pago, mas ele pergunta por que ele precisa se juntar a eles, já que qualquer garota da academia ficaria ansiosa para ser uma cavaleira. Elise diz que isso não é verdade porque o povo começou a perder a fé nos cavaleiros por causa da falha deles no incidente com Gel. Vendo-a triste e duvidosa sobre seu futuro, Kamito concorda em se juntar aos cavaleiros para ajudá-la. Elise agradece, mas Kamito diz que se ela quer realmente agradecê-lo, deve pagar seu salário mensal adiantado. Depois disso, Kamito volta para o quarto de Claire e a encontra tentando preparar algumas receitas de chocolate para ele. Kamito diz para ela parar de desperdiçar comida e anuncia que vai cozinhar agora, mas Claire o confronta por ter saído do quarto sem avisar. Ela quer saber onde ele esteve, e Kamito diz que Elise o convidou para comer porque queria agradecer por toda a ajuda dele. Claire fica com ciúmes ao ouvir isso e começa a interrogar Kamito. Ele diz que foi ao quarto de Elise e que estava limpo e arrumado, diferente do dela, o que a deixou ainda mais chateada. Ele então diz que Elise pediu para ele se juntar aos cavaleiros, e Claire o olha com olhos esperançosos, querendo ouvir que ele recusou, mas Kamito diz que aceitou o pedido dela. Claire começa a chorar, dizendo que, embora ele seja seu servo, ele está favorecendo Elise em vez dela, e manda ele sair, alegando que não precisa mais dele. Kamito sai, e Claire continua dizendo que o odeia. Ela corre para o quarto e esconde o rosto no travesseiro, pensando que foi boba em esperar algo dele. Ela sente que todas as vezes que Kamito esteve ao seu lado e até aceitou ser seu servo, ele só sentiu pena dela por causa de sua reputação. Nesse momento ela ouve a porta se abrindo e se levanta, esperando que Kamito tenha voltado, mas é apenas Faena. Faena senta-se ao lado de Claire e pede para ela ser honesta sobre seus sentimentos, enquanto ela fica emburrada e chora. No dia seguinte, Kamito está no quartel-general da Ordem dos Cavaleiros, onde Elise está comandando a todos para ficarem em alerta máximo porque um grande festival será organizado hoje. Ela os instrui sobre a manutenção da ordem pública e a prevenção de duelos entre usuários de espírito, mas nenhum deles está realmente ouvindo. Kamito percebe que, apesar de ser a capitã, Elise não tem influência sobre os cavaleiros.
Logo, ela termina seu discurso e apresenta Kamito como novo membro dos Cavaleiros, mas antes que ele possa se aproximar, a porta se abre repentinamente e Val entra na sala, dizendo a Elise que ela perdeu muitas peças. Ela não hesita em chamar os Cavaleiros de meros servos descartáveis e insulta Elise por ser tão fraca. Elise diz que não tolerará ninguém insultando seus cavaleiros, mas Val não se importa e pergunta se ela vai lutar com ela por isso. Ela diz que foi um erro deixá-la se tornar líder dos Cavaleiros e caminha em direção a ela. Mas então Kamito se interpõe entre elas e pede para ela parar. Val diz que estava curiosa sobre o usuário de espírito masculino também, e libera uma poderosa onda de choque para ver o quão forte ele é. Seu ataque destrói a sala e deixa algumas garotas fora de combate, mas as que ainda estão de pé despertam seu interesse. Val diz para 4 delas se juntarem à sua equipe, e apesar de Elise as proibir, elas se tornam suas subordinadas de bom grado. Ela também quer que Kamito se junte a ela, mas ele recusa, dizendo que é leal aos seus amigos. Val não dá muita importância e vai embora, dizendo para ele ficar fora do caminho dela se não quiser ser esmagado. Elise ainda está se recuperando do choque, mas Kamito diz a ela que eles precisam se preparar para o trabalho agora. Eles ajudam os convidados que vieram ver o festival, apartam brigas entre pessoas e até lidam com monstros. Enquanto Kamito conversa com Elise sobre as noites difíceis, ela começa a se sentir responsável pelas 4 garotas que os deixam pela manhã. Kamito tenta convencê-la de que não é culpa dela, mas Elise sabe que é fraca demais para ser capitã da guarda. Ela diz a ele que, quando Val era capitã, o grupo delas era bem forte e mantinha a disciplina na academia com muito rigor. No entanto, Val era orgulhosa e arrogante demais para o seu próprio bem, e muitas garotas se rebelaram contra ela, levando à sua remoção do posto de líder. Elise diz que costumava admirar a irmã, mas agora ela se tornou uma tirana. Mais tarde, ela sente fome, e Kamito sugere que comam fora, mas ela o informa que preparou comida para os dois. Eles se sentam para comer, mas o resto das guardas o cerca de. Esther faz Kamito alimentá-la, e ele a mima enquanto ela aproveita a atenção total de todas as garotas. Depois de comer, ela se transforma em sua forma de espada para descansar, e de repente, Kamito nota o gato espiritual de Claire, Scarlet. Ela foge ao vê-lo, e Kamito a persegue. Logo ele descobre que Scarlet o estava levando até Claire, que não fica feliz em vê-lo e esconde a bolsa que carregava atrás das costas. Ela o ataca, dizendo que não quer ver a cara dele, mas então percebe que, nesse ritmo, vão brigar como ontem de novo. Ela engole o orgulho e diz a Kamito para tratá-la com alguns bolos, e então talvez ela o perdoe por ontem. Kamito pede desculpas, dizendo que está ocupado com seus deveres de guarda agora. Ele diz a Claire que estava almoçando com as guardas agora mesmo e a convida para se juntar a eles. Mas ela fica com ciúmes ao ouvir isso e o ataca novamente. Ela diz que não ficará com as guardas que continuam insultando a irmã dela, mas Kamito assegura que as coisas mudaram e Elise não permitirá que ninguém a insulte. Claire fica ainda mais chateada quando Kamito traz Elise para a conversa e começa a chorar, dizendo que ele deveria ser leal a ela. Nesse momento, Elise aparece perseguindo Kamito, e ele assegura que tudo está sob controle e que elas devem voltar para a patrulha. Aquilo foi a gota d'água, e Claire perde a cabeça. Ela joga a bolsa em Kamito, alegando que não precisa mais dele. Ela diz para ele ir se divertir com as outras, com lágrimas rolando pelo rosto. Ela foge, e Kamito fica perplexo enquanto recolhe os itens da bolsa dela. Por outro lado, as 2 garotas que tentaram provocar Claire alguns dias atrás a veem sozinha e decidem que é a chance delas de dar uma lição nela. Antes que possam segui-la, uma mulher com orelhas pontudas as chama e pergunta se elas querem se tornar mais poderosas para que Claire não represente mais ameaça para elas. Sem saber disso, Claire segue para a floresta, amaldiçoando Kamito por ignorá-la e focar nas guardas. Ela pensa que é seu aniversário hoje, então ele deve dar alguma atenção a ela, mas então apaga esse pensamento da mente, pensando que não há espaço para romance em sua vida porque ela precisa ficar mais forte e encontrar a irmã mais velha para saber a verdade por trás de sua traição. De repente, a mulher elfa se aproxima dela, comentando que ela parece bastante preocupada. Antes que perceba, Claire está presa em uma teia de aranha pela mulher elfa. Ela confronta a mulher sobre ser a vendedora de selos amaldiçoados, e ela não faz nenhum esforço para negar. Ela usa suas habilidades hipnóticas para controlar Claire e a tenta fazer um acordo por mais poder. Mas no último momento, o rosto de Kamito aparece na mente de Claire, e ela se liberta do hipnotismo. Ela invoca Scarlet e empurra a mulher para trás antes de queimar as redes. Claire a ataca com seu chicote de fogo, lembrando-se da promessa de Kamito de que ela nunca precisaria de métodos obscuros para ganhar poder. A mulher não é ferida por seu ataque e então chama as 2 garotas com quem acabou de fazer um acordo. Claire fica chocada ao vê-las sem vida, pois não suportaram o estresse do novo poder que adquiriram.
Uma das garotas libera seu espírito golem de cristal que sofreu mutação devido à magia negra, e ele ataca Claire. Por outro lado, Kamito está olhando para o disco embrulhado para presente que estava na bolsa de Claire e se pergunta o que há dentro. Ele não consegue entender o comportamento dela e se preocupa para onde ela foi, enquanto Elise está em Dululand e pensa que estão em um encontro. Ela tenta andar na frente de Kamito antes que ele perceba que ela está agindo de forma estranha, mas ela esbarra em alguns homens, e ele segura a mão dela para que ela não tropece. Elise fica vermelha de vergonha, e Kamito comenta que a temperatura dela está bem alta. Ela responde timidamente que a culpa é dele, e então diz para ele assumir a responsabilidade por isso, porque ele é o primeiro garoto com quem ela segurou as mãos. Kamito fica pasmo ao ouvir isso, enquanto as pessoas o olham como se ele fosse algum tipo de molestador, então ele tenta se afastar de Elise, mas ela segura a mão dele em vez disso. Ele a guia, ainda segurando a mão dela, e Elise começa a fantasiar sobre o que vem a seguir. Ela o para perto de uma loja para olhar um vestido bonito, e então afirma que não ficaria bem nele para que Kamito a elogie. Ele muda o assunto para perguntar sobre o motivo pelo qual ela se tornou uma guarda, e Elise responde que no início ela só queria ser como sua irmã Val, que era trabalhadora e justa. Desde jovem, ela queria ser um ser humano perfeito como ela, que salvava a todos. É por isso que ela se candidatou para se tornar uma guarda. Mas então tudo mudou quando Val perdeu para Ren no torneio Blade Dance há 3 anos. Desde aquele dia, sua personalidade mudou e ela começou a buscar poder por vingança. Kamito se sente culpado por esse incidente, enquanto Elise declara que seu novo propósito na vida é mostrar à irmã o que realmente significa ser uma guarda. Kamito pergunta a Elise se ela odeia Ren, e ela responde que a odiou quando ela derrotou Val, mas à medida que continuava progredindo no torneio, começou a admirá-la. Kamito fica melancólico ao dizer que Ren estava apenas lutando por ela e não tinha um grande objetivo em mente, mas Elise não acredita nisso. Ela está convencida de que a dança da lâmina de Ren foi mais nobre do que a de qualquer outra pessoa e que ela estava empunhando sua lâmina para os outros. Ouvir suas palavras faz Kamito se sentir um pouco melhor consigo mesmo, e ele a agradece antes de convidá-la para um passeio de compras. Ele compra um presente para Claire porque é o aniversário dela hoje, e então reclama com Elise que acabou brigando com ela. Elise diz a ele que não será difícil para ele se reconciliar com Claire porque ela realmente gosta dele. Ela pede para ele conversar com ela quando, de repente, uma enorme explosão abala a área, e eles correm em direção à sua origem. Eles encontram um espírito tipo espelho que enlouqueceu por causa da magia negra e está causando estragos em todos os lugares. Kamito transforma Esther em uma espada para lutar contra ele, enquanto Elise usa lâminas de vento para derrubá-lo. O espírito é bastante forte, e desvia seu ataque antes de empurrar Kamito para o chão. Elise então nota uma garota chorando e corre para salvá-la do espírito possuído, mas Kamito é mais rápido que ela e chega à garota primeiro. No entanto, ele não foi rápido o suficiente para evitar o ataque do espírito espelho e ficou gravemente ferido por seu ataque. Elise vem ao seu lado e assume a custódia da garota, enquanto Kamito decide se levantar e derrotar o espírito apesar de seus ferimentos. Ele corre em direção ao espírito, apostando tudo em um ataque, e pede reforços a Elise. Ela envia seu espírito de vento em direção a ele, o que o ajuda a alcançar o terreno elevado de onde ele ataca o espelho, mas só consegue rachá-lo. Ele cai no chão, e o espírito espelho o ataca novamente, mas desta vez o chicote de Claire o pega e o detém. Kamito se vira para encontrar Claire, que está maltrapilha após sua batalha, e ela diz a ele que a luta deles não será fácil, pois o golem de cristal gigante escala um prédio para alcançá-la. O golem de cristal começa a destruir os prédios, enquanto Claire explica que os mestres dos dois espíritos compraram selos amaldiçoados, fazendo seus espíritos saírem de controle. Ela então nota o ferimento de Kamito, mas ele diz que ainda pode lutar. Ele se levanta e avança em direção aos espíritos junto com as duas garotas, mas então alguém ataca do céu, destruindo os dois espíritos possuídos em um instante, mas também causando sérios danos aos arredores e às pessoas. Kamito olha para cima e vê Val em sua armadura transformadora. Ela dispensa sua armadura e desce, afirmando que os dois espíritos desonestos foram resolvidos. Kamito a ataca, perguntando por que ela atirou quando sabia que seu ataque poderia colocar civis em perigo, e ela responde que a culpa foi deles por estarem no alcance de seu ataque. Elise fica chocada com a resposta dela, mas então Val começa a insultá-la em vez disso, chamando-a de fraca e patética por não conseguir lidar com esses dois espíritos. Ela afirma que Elise não merece ser uma guarda e começa a se afastar, mas Kamito grita para ela retirar suas palavras. Ele declara que não a deixará pisar nas crenças de seus amigos como quiser, mas ela responde que estava apenas falando a verdade. Ela se afasta e Kamito corre atrás dela, apenas para ser jogado para longe por seu escudo. Ele acorda no dia seguinte e percebe que seu corpo está em péssimas condições. Ele nota a caixa em seu bolso e descobre que Claire fez chocolates para ele. Ele os come bem quando ela chega com uma toalha,
e ela começa a repreendê-lo por se levantar quando está ferido. Ele tenta mostrar que está bem, mas percebe que não está em condições de sair da cama. Claire o conforta chamando-o de idiota, e então Kamito pergunta a ela quanto tempo ele ficou inconsciente. Ao saber que ele dormiu por um dia inteiro, Kamito fica pasmo e nervosamente entrega o presente de aniversário de Claire, pedindo desculpas por estar atrasado. Claire fica emocionada ao descobrir o pingente de gato que ela queria e agradece a Kamito antes de se desculpar por ter brigado com ele. Ele também pede desculpas por não ter explicado as coisas corretamente antes, e assim que o clima está prestes a ficar picante, Faena intervém e começa a flertar agressivamente com Kamito. Depois disso, ela vai direto ao ponto e diz a eles que seu oponente na primeira rodada do torneio Blade Dance foi anunciado, e é a equipe de melhor classificação liderada por Val. Kamito está determinado a derrotá-la e tirá-la de seu pedestal, mas Claire acha que ele não pode participar com seus ferimentos. Ele diz que se eles conseguirem lidar com Val e seu espírito blindado, todo o resto será fácil. No entanto, Faena concorda com Claire que Kamito não vai lutar amanhã. Nesse momento, Rinslet entra na sala e diz que com suas habilidades de arco e flecha, ela pode ajudá-los a derrubar inimigos à distância. Sua criada interpreta isso como sua intenção de se juntar à equipe deles, e Kamito segura as mãos de Rinslet, implorando para que ela se junte à equipe deles. Ela não tem motivo para recusar, então ela se junta à equipe dele. Claire também fica feliz em tê-la, mas elas ainda discutem sobre quem é a melhor da equipe. Enquanto elas discutem, outra garota vem ao quarto delas para informá-las sobre Elise, cuja saúde mental foi abalada depois de enfrentar a irmã no outro dia. Enquanto ela está se lamentando, Claire entra no quarto dela depois de arrombar a fechadura. Elise diz que pode prendê-la por invasão, mas Claire está ali para falar de negócios. Ela diz a ela que Kamito quer lutar no Blade Dance apesar de seus ferimentos, e o oponente deles na primeira rodada é Val. Elise entra em pânico ao ouvir isso e diz que ninguém pode derrotar sua irmã, mas Claire a lembra que Ren já o fez. Elise diz que Ren é uma lenda, e ninguém mais pode se comparar a ela, mas Claire acredita que a equipe delas pode derrubar até mesmo Ren se trabalharem duro. Ela declara que vencerão a dança da lâmina, não importa quem seja o oponente, e agarra Elise pela gola, perguntando se sua determinação é tão fraca que ela desistirá sem lutar. Suas palavras despertam o orgulho de Elise, e ela empurra Claire para trás, declarando que também se juntará à batalha. Claire diz que é esse o espírito e pede para ela se juntar à equipe delas, porque com ela, elas certamente vencerão. No entanto, Elise recusa a oferta dela, dizendo que não pode trair sua equipe, mas suas companheiras de equipe foram as que contaram a Claire sobre ela. Elas sabem que não se curarão a tempo para o torneio, mas querem que Elise participe dele. Ela está chateada porque elas querem que ela dissolva a equipe para que possa se juntar a Claire, mas ela não pode vencer contra elas e concorda em fazer o que elas dizem. Ela pede a Claire para deixá-la se juntar à equipe dela, e ela recebe. Enquanto as duas garotas unem forças, seu inimigo comum, Val, está nas florestas, esperando vencer este torneio para poder lutar contra Ren Ashbel em seguida. De repente, a mulher elfa de cabelos verdes aparece e pergunta como está o coração dela, e Val manda ela sumir. A mulher diz para ela não ser tão dura, porque só ela pode ajudá-la a subjugar o selo amaldiçoado que ela carrega no coração, que tirará sua vida se não for tratado. Val não se importa se ela morrer em sua busca para se tornar mais poderosa, porque sente que seu objetivo final está ao seu alcance agora. Por outro lado, Elise logo alcança Kamito e pergunta como ele está, e ele responde que está apto o suficiente para lutar no torneio amanhã. Depois de ouvir isso, Elise timidamente entrega a Kamito um presente, dizendo que queria reconhecê-lo como membro das guardas e nada mais, e ele apenas ri de seu comportamento tsundere. Ela sai assim, e Kamito mais uma vez a assegura que eles vencerão a batalha de amanhã, sem saber que Rocha os está observando, e ela tem seus próprios planos. No dia seguinte, começa o torneio Dança das Lâminas entre a equipe Val e a equipe Claire. Apesar da vontade de lutar, Kamito recebeu um descanso, e é uma batalha de 5 contra 4. A multidão tem certeza de que Val vencerá essa batalha com facilidade, e Kamito sabe que ela é realmente mais forte que todos ali. Ele sabe que as colegas de equipe dela, as que ela recrutou dos cavaleiros, também são bem habilidosas, mas ela não planeja depender delas. Ele acha que ela está usando elas só para completar o número e acredita que isso dará uma chance para suas garotas derrotá-la. Val zomba de Elise, dizendo que ela deveria ter sido mais esperta e não ter lutado contra ela, mas Elise responde que provará que seu caminho está certo ao derrotá-la. Val ri dela, prometendo esmagar seus ideais e seus sonhos. Em breve, os sinos tocarão, anunciando o início do duelo. Claire olha para Kamito e aperta o pingente de gato que ele lhe deu antes de ser teletransportada para o mundo espiritual. Assim que estão no mundo espiritual, as garotas decidem agir de acordo com o plano. Elise é a lutadora da linha de frente, enquanto Faena dará suporte ao grupo com suas técnicas de dança espiritual.
O papel de Rinslet é derrubar Val para acabar com sua vantagem, e Claire planeja ir em frente e explorar a área em busca de inimigos. No entanto, Val chega lá em sua armadura flutuante transformadora e diz que não há necessidade disso. Ela deixou todas as suas colegas de equipe para trás porque as considera inúteis e afirma que é o suficiente para vencer o time desorganizado delas. Ela aponta suas armas para Claire e sua equipe e abre fogo contra elas. No entanto, nenhum de seus ataques acerta porque Rinslet usou suas habilidades de tiro rápido e derrubou todos os seus ataques no ar. Val a elogia e Rinslet agradece antes de disparar flechas de gelo que congelam sua armadura. Ela se move, atirando em Val de todos os lados, que afirma que é inútil, mas logo descobre que está sofrendo danos por causa disso. Claire sabia que a armadura de Val tem alta defesa física, mas ela é fraca a ataques mágicos, e é por isso que Rinslet conseguiu machucá-la. Kamito as observa junto com outros alunos em uma tela mágica, e ele fica impressionado com o plano de Claire. Claire, então, ataca Val com uma bola de fogo, e Elise se junta a ela com um poderoso corte de vento. O ataque combinado delas cobre sua armadura transformadora e a derruba no chão, mas Val diz que ainda é forte demais para elas lidarem. Ela invoca 2 lanças de seu arsenal e avança contra elas usando o Nitro Boost, mas Faena invoca seu cavaleiro espiritual e bloqueia seus ataques. Val diz a Faena que achou que ela era mais esperta, mas Faena não cai em suas provocações. Val tenta atirar nela a queima-roupa, mas Claire puxa suas armas usando seu chicote e em seguida sobe em sua armadura para atacá-la. Ela amarra seu chicote em seu braço e usa um poderoso feitiço de fogo chamado Hellblaze, e Elise a apoia com um poderoso tornado. Enquanto o tornado leva Val embora, Elise cai de joelhos porque está ficando sem fôlego, e Claire declara que venceram. Ela chama Val de tola arrogante por ter vindo lutar contra ela sozinha, mas Val responde que elas são as tolas se acharam que isso seria o suficiente para derrotá-la. Ela está completamente bem e atira em Claire e seu grupo novamente, que não tem escolha a não ser desviar de seus ataques. Rinslet tenta atirar nela, mas Val contra-ataca com um raio laser. Enquanto Claire e sua equipe continuam sendo atacadas por Val, Kamito observa a luta e se pergunta quanta energia espiritual Val tem, porque apenas manter um espírito gigante como o dela exigirá muito, e como ela estava lançando ataques poderosos um após o outro, ela deve ter reservas incrivelmente profundas de energia espiritual. Ele percebe que ela ficou muito mais forte nos últimos 3 anos, e até ele lutaria com dificuldade contra ela. No campo de batalha, Faena está tensa porque seu cavaleiro espiritual não consegue mais proteger sua equipe dos ataques de Val. Claire quer criar uma abertura, mas Elise avisa que é muito arriscado. Claire a provoca perguntando se ela vai amarelar agora, e Elise recupera sua vontade de lutar. Claire avança, bem quando o cavaleiro espiritual é derrotado, e chama Scarlet em sua forma de gato. Val ataca com mísseis teleguiados, e Scarlet impede que o ataque alcance sua mestra. Aproveitando essa chance, Claire se aproxima de Val e usa um ataque corporal em sua armadura para derretê-la. Val afirma que é inútil quebrar sua armadura com magia tão fraca, e então Rinslet dispara uma flecha de gelo no mesmo local, logo antes de Claire desviar e usar outro feitiço de fogo naquela área. Devido à extrema flutuação de temperatura, a armadura começa a rachar, e Val fica chocada ao ver isso. Para finalizar, Elise ataca a armadura e estilhaça a parte rachada antes que o dano se espalhe por toda a armadura, que desmorona enquanto Val é arremessada para o ar. Ela cai no chão, e sua massa racha enquanto ela tenta se levantar. Val declara que não vai perder tão facilmente e começa a comandar o poder do selo amaldiçoado dentro dela. Ela libera uma aura escura, e sua armadura de repente fica preta, e os espectadores ficam chocados ao ver isso. ST diz a Kamito que é por causa de um selo amaldiçoado, que está lentamente enlouquecendo. Kamito se pergunta por que alguém tão forte quanto Val precisaria usar um selo amaldiçoado, mas então ele a nota espancando 2 de suas colegas de equipe enquanto elas se aproximam dela. Ele percebe que ela não tem mais controle sobre si mesma ou seu espírito. Logo, o espírito de Val se transforma em um monstro tentáculo e agarra Claire e suas colegas de equipe para absorver sua energia. Kamito percebe que elas estão em apuros e decide ajudá-las. Ele pede a Estere para lhe emprestar seu poder, mas ela os avisa que, em seu estado físico atual, ele não conseguirá durar muito. Kamito acredita que pode derrotar Val rapidamente, e ele entra no círculo mágico com EST, enquanto ela se transforma em uma espada para entrar no mundo espiritual. No mundo espiritual, Elise ainda está tentando lutar contra Val, mesmo enquanto Claire lhe diz para correr para a segurança. Ela usa o poder de seu espírito do tipo vento e avança contra Val para esfaqueá-la, mas assim que faz contato, sente todo o seu poder sendo sugado. Os tentáculos negros também a agarram, e Elise percebe que é o fim para ela, pois Val está prestes a socá-la até a obliteração. No entanto, Kamito faz sua entrada naquele momento e corta o braço dos Transformers, libertando Elise. Ele a leva para a segurança e liberta o resto de seu harém, onde Claire o repreende por se juntar à luta quando ele está tão ferido.
Kamito dá um tapinha em sua cabeça, dizendo que precisa ajudar sua equipe quando ela está em apuros, e suas palavras animam suas outras garotas também. Kamito então avança para enfrentar a Val enlouquecida, que só consegue pensar em Ren, e Kamito lhe diz que lhe dará o que ela quer. Ele joga sua camisa fora enquanto avança contra Val e rapidamente corta os tornozelos de seu espírito transformador. Ela o pega com os tentáculos escuros, mas Kamito os corta facilmente e pousa no chão. Val descobre que perdeu a função das pernas, mas Kamito também não está em boas condições. Apesar disso, ele se move em velocidade de raio e corta a armadura de Val, lembrando as garotas dos movimentos rápidos de Ren Ashbel, e apenas Fina sabe que ele é Ren. Kamito logo percebe que não tem muito tempo ou poder, e ele precisa terminar a batalha rapidamente. Ele percebe a fonte do poder sombrio de Val dentro de seu coração e decide usar a força avassaladora de ST para acalmá-la. No entanto, Val ainda não desistiu, e ela regenera seu braço destruído e o molda como uma lança. Kamito sabe que será difícil enfrentá-la agora, e enquanto Claire aprende com Elise que Val é mais habilidosa em usar a lança do que ela pede a Kamito para fugir. No entanto, Faena diz que elas não podem se dar ao luxo de fazer isso. Ela acredita que Kamito vencerá, e é por isso que ela usa um feitiço para usar todo o seu poder espiritual para curar sua lesão. Kamito se sente melhor e Faena desmaia, sabendo que ela só lhe deu um tratamento temporário. Ela começa a perder a consciência enquanto suas amigas a cercam, e Kamito se vira para Val para enfrentá-la. Ele desvia de seus ataques e então corta sua armadura, e nesse exato momento seus amigos também o apoiam. Hinslet dispara flechas de gelo para restringir um dos braços de Val, enquanto Claire segura o outro com seu chicote para dar uma abertura a Kamido. Ele corre em direção a ela, e Elise lhe dá um impulso de velocidade usando seu vento. Kamido salta sobre Val e perfura o selo amaldiçoado em seu coração, trazendo-a de volta à razão. Ele diz a Val que a salvará, e ela percebe que ele é Ren Ashbel. Ela cai de joelhos, chorando que perdeu de novo. Mas Kamito diz que não é sua vitória sozinha desta vez. Ele diz que não teria vencido sem a ajuda de seus amigos, e esse é um poder que ele não tinha 3 anos atrás. De repente, Val desmaia, e a elfa de cabelo verde que lhe deu o espírito amaldiçoado diz que é uma pena que ela perdeu sua cobaia mais preciosa. Ela agora tem seus olhos em Kamito, mas enquanto ela está fazendo planos para capturá-lo, a reitora aparece. A mulher elfa fica chocada ao vê-la porque costumava ser sua professora, e ela recua, percebendo que está ferrada. A reitora diz que ela será punida por mexer com seus preciosos alunos e libera seu espírito sombrio, que devora a mulher elfa inteira. Enquanto a reitora retorna, ela nota a presença de Roshia e percebe que foi ela quem armou para a elfa interferir na escola. Roshia diz a ela que não a deixará usar Kamito como quiser, e então ela desaparece. Mais tarde, os médicos chegam ao campo de batalha e levam Val embora, mas não antes de ela agradecer a Kamito por salvá-la e confiar sua irmãzinha a ele. Os médicos declararam que Val pode perder sua capacidade de controlar espíritos, mas Kamito tem certeza de que ela se recuperará disso. No dia seguinte, Kamito e seus amigos se reúnem para uma festa para celebrar sua vitória, e a única coisa que eles têm no cardápio é bolo. As garotas lutam pela atenção de Kamito, e então Elise se junta a elas, usando o vestido que estava olhando quando estava com Kamito. Ele a elogia, deixando as outras garotas com ciúmes, e elas o alimentam à força com um pouco de bolo. Logo depois disso, Kamito e sua equipe partem para o torneio interescolar de dança das lâminas. Outros alunos lhes dão uma grande despedida, e enquanto eles pisam no círculo de teletransporte, Claire diz a Kamito que, embora o primeiro encontro deles tenha sido bastante horrível, ela está feliz que ele entrou em sua vida. Eles chegam ao Porto do Reino Espiritual junto com outras equipes que participarão do próximo torneio, e um enorme porta-aviões desce para levá-los à Ilha Flutuante, onde oponentes ainda mais fortes e desafios mais difíceis aguardam nosso herói. É isso por este vídeo. Certifique-se de curtir e se inscrever, e assista a este próximo vídeo na tela.